momento pro Vasco pegar o Flamengo. Eu acho que impressionado. Pra esse Vasco, Papa. Eu acho que o Flamengo não pode pensar em perder ponto de novo pro Vasco na competição. Depois de você ouvir isso aí, o Thiagão pode ficar à vontade nessa quarta-feira. Bom dia, primeiramente. Um dia abençoado para todos nós. Mas eu posso ficar à vontade para projetar esse jogo de domingo contra o Flamengo? Posso falar do trabalho do Fernando Diniz, que envolve Pablo Verratti. Eu não aguento mais, Thiagão! Você falando disso o tempo todo. Poxa, família, mas eu me preparei para esse vídeo. Peguei aqui cada jogo do Vasco nesse ano contra o Flamengo, separei as estatísticas, separei alguns lances, assisti os melhores momentos de cada jogo para fazer esse vídeo aqui. Principalmente depois de reagir, né, a galera lá do Placar TV, a galera lá da Placar TV, melhor dizendo, Raíza Simplício, Paparazzo Rubro-Negro e também o Garoni, que é um jornalista que eu gosto muito. Posso? Vai valer a pena. Eu vou mandar esse vídeo para o Fernando Diniz. Então chega aí. Além disso, vamos trocar uma ideia também sobre o Flucê, que perdeu ontem para o Lanús. Então chega aí que a resenha tá show de bola. Mas antes, aquela força. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a Golcase, família. Entra lá no site. Tem capinha personalizada para o seu celular, tem garrafa para o seu dia a dia, térmica, água fica gelada o dia inteiro. Então vai lá na Golcase, conhece os produtos, tenho certeza que você vai gostar, principalmente dos produtos do nosso Vascão. Finalizando a compra, cupom Família Vasco, você vai estar ajudando demais o Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente destacar aqui esse resultado do Flucê, que perdeu para o Lanús. Eu tava assistindo, né, alguns vídeos aí e tudo mais. Eles estão revoltados com o Renato Gaúcho, né, porque me parece que o Soteldo não ganhou um jogo ainda no Fluminense. Sempre que ele joga, o Flucê perde. Eu falei assim, porque o Soteldo contra o Vasco, esse baixinho joga, cara. Contra o Santos lá, que ele subiu na bola, ele fez um salseiro na defesa do Vasco. Polo aquático também, ele conseguiu, né, fazer um salseiro contra o Vasco. Ele joga. É um negócio interessante. Mas assim, família, 2 pontos. Primeiro, falando do Campeonato Brasileiro, que esse resultado ele tem um impacto, né, porque o Fluminense vai encarar o Vitória, e o Vitória ganhando ultrapassa o Vasco, então com certeza vai adotar a mesma estratégia que utilizou agora na última rodada do Campeonato Brasileiro, que perdeu para o Corinthians, todo mundo, né, time reserva, né, só o Fábio ali, eu acho, que é titular e acabou perdendo em casa para o Corinthians, né? Então com certeza vai botar o time reserva aqui contra o Vitória, porque joga no sábado, na terça-feira pega o Lanús no Maracanã. É isso. E assim, a chance do Vasco entrar na zona do rebaixamento, ela é grande, né? Porque o Santos vai encarar o São Paulo, que é um time também que vive essa situação aí, né? Tô mostrando pra vocês, né, que o Santos encara o São Paulo. Aí olha só, o São Paulo joga, no caso, agora eu não sei no momento que eu printei isso aqui, cara, que eu tô gravando o vídeo na madruga. Então será que São Paulo joga na quinta? Pois bem, é hoje ou amanhã. Encara o Santos com certeza com um time reserva ou um time misto, porque vai encarar a LDU, né, na quinta-feira, dia 25. Então os dois times que estão ali na parte de baixo, né, próximos do Vasco ali, que é o caso do Vitória e do Santos, com certeza vão encarar times reservas. Né? Ainda tem que, claro, aqui analisar o Juventude. Juventude acho que pega o Mirassol, jogo difícil, e o Fortaleza eu não me lembro. Então o adversário mais difícil é do Vasco. Por mais que o Flamengo entre ali, né, com um time misto, alguns jogadores reservas, não dá nem para comparar o elenco do Flamengo com o do Flucê ou do São Paulo, né, a família vascaína. E aí, olhando também, eu sei que esse confronto é só em dezembro. Mas assim, cara, quando eu vejo alguns torcedores do Fluminense com essa soberba, né, por exemplo, que a gente viu aí dos torcedores do bairro, que aí eu entendo os torcedores do bairro, apesar de não concordar, e sempre pontuei isso aqui, que não tem camisa, né? Se não fosse o Textor, era para mudar o nome do Botafogo de Textor FC. O Vasco tem muito mais tradição e mostrou isso, né? Jogando com o Hugo Moura improvisado, os caras com atacante de 90, quase 100 milhões, né? E o Vasco vai lá e passa na casa deles, irmão. É isso. Isso aqui é tradição, isso aqui tem camisa. E eu não entendo essa soberba de alguns torcedores do Flucê, porque não tem time para isso. Não tem. Sabe o papo que eu dou aqui para vocês? Porque eu acho que o Fluminense tem um leve favoritismo. É a questão do campo. É a questão do campo. A gente não sabe o que vai acontecer, se de fato o Vasco vai ter que jogar no Maracanã as 2 partidas, mas para você ver, o time do Lanús ele é muito limitado. O Vasco não conseguiu ganhar do Lanús, né, cara? Que coisa absurda. Mas um jogo fora de casa, na casa assim do adversário, como foi ontem, cara, dificulta.
É um outro ambiente. O time acaba crescendo mesmo com as suas limitações. O Lanús, eu acho que é o 10º colocado do campeonato argentino. E foi lá, jogo amarrado, jogo ruim, jogo com poucas oportunidades e conseguiu ganhar. Então, quando você leva essa partida para casa do Flu-C, porque é a casa do Fluminense, por mais que seja 50-50, é a casa do Fluminense. É onde o Fluminense faz 50, 60 jogos por ano. E o Vasco faz o quê? 4 jogos? Então, isso dá um favoritismo, um leve favoritismo para o Fluminense. Agora, no campo, peças, é muito igual. É muito igual. Eu tô muito confiante, né, que o Vasco vai passar aí do Fluminense, vai chegar nessa final, porque nesse momento, família, a tradição pesa. E na Copa do Brasil, sempre que a gente pega o Fluminense, a gente passa deles, então vai passar esse ano também. Vamos seguir a nossa resenha pra gente focar na partida de domingo. Como eu disse, me preparei para gravar esse vídeo aqui, separei as estatísticas, analisei cada jogo aqui, separei algumas imagens também pra gente debater, também reagindo aqui a galera da Placar TV. Se liga só. Os torcedores do Bahia, eles estão numa que, assim, como a gente foi eliminado para esse Fluminense, a gente teria a chance de pegar esse Vasco numa semifinal de Copa do Brasil. Eu tenho visto muito isso, muito esse tipo de reação na torcida do Bahia. Então, sem brincadeira, 3-1 Vasco, então, sério. Não sei não, esse jogo vai ser interessante por esse contexto que eu tenho visto. Acho que de repente o Vasco consegue derrotar o Bahia em São Januário. O Garoni não deu a pontuação dele de 4 Eu acho que vai por aí também, acho que são 4 pontos. Acho que se o Vasco fizer mais de 4, eu acho que ele tá acima da média dele. A média do Vasco tem sido 1 ponto por jogo. Pra ser bom, tem que fazer pelo menos 6 aí, né? Se vencer 2, eu acho que o Vasco vai surpreender, tá? Se o Vasco fizer 6 pontos de 12... Ganhar os 2 joguinhos dele em casa já estaria bom, né? Tá lindo. Se o Vasco vencer Cruzeiro e Bahia, eu acho que o Vasco vai... Você assinaria a derrota do Flamengo, a derrota do Palmeiras e ganhar os 2 jogos em casa? Não, sem goleada. 1x0 ali, 1x0 ali, e ganha 2 em São Januário, acho que seria... Não, mas eu acho que é isso. O objetivo tem que ser pelo menos esse aí, 6. É jogo perigoso isso. É no meio de 2 jogos de quarta de final de Libertadores contra os Estudiantes. Mas ok, Pablo, vamos pensar aqui. O melhor momento pro Vasco pegar o Flamengo. Eu acho que é impressionante. Esse Vasco, Papa. Eu acho que o Flamengo não pode pensar em perder ponto de novo pro Vasco na competição. E a gente olhando o sem a bola do Vasco e a forma como o Flamengo pressiona, e pressiona muito bem, quando o Flamengo decide subir essas linhas, né, e se fizer isso, se tiver num dia em que isso funcione bem, não precisa nem estar funcionando 100%. Vai ser muito desesperador pro Vasco. Eu acho que é o tipo de jogo que o Vasco vai ter que zerar a bola. Não dá pra ficar tentando, diante desse Flamengo, dentro do Maracanã, que vai pra cima, principalmente nos minutos iniciais, não dá pra esse Vasco ficar com essa saidinha do Diniz. Eu não tô dizendo que vai perder, eu tô falando que é perigoso se o Flamengo bota um time muito alternativo e o Vasco vai vir desesperado, porque o Vasco tá ali a 1 ponto do rebaixamento. Então o Vasco vem desesperado, sem nada a perder, porque já tá ali naquela posição, ou com tudo a perder, na verdade, né? Mas a verdade é que aquela pressão que o Botafogo tinha, e que eu achava que o Vasco ia passar pela pressão que o Botafogo jogava do ano acabar, eu acho que essa pressão agora tá com o Vasco, contra o Flamengo. Mesmo o Flamengo jogando 2 jogos de Libertadores. Cara, mas eu acho que o Vasco não vai com a mesma postura desses jogos, não. É mais fácil a gente ver o Vasco falhar como falhou contra o Ceará, contra o Sport, do que falhar em jogos contra o Flamengo, por exemplo. Quem entra mais ligado nesse tipo de jogo, eu duvido que o Vasco vai tentar sair jogando, ainda mais depois dos erros de ontem, né, de domingo, o Vasco vai tentar sair jogando contra o Flamengo dessa maneira também. Pode sair uma vez ou outra, mas na primeira apertada vai despachar pra frente e vai se livrar. Acho que o Vasco vai tentar reduzir esse tipo de erro. Nessa situação a gente viu contra o Botafogo, o Nuno marcando em linha de 5, voltando como se fosse lateral. Acho que a entrega tática do time nesse tipo de situação, onde ele compreende que ele é inferior ao adversário, eu acho que o Vasco consegue equilibrar um pouquinho mais. Quando tem um pouquinho de soberba, que acho que teve ontem contra o Ceará, quando ficou insistentemente querendo sair de trás jogando, mesmo com 2, 3, 4 erros seguidos, eu acho que isso acontece quando acha que ele é superior ao adversário. E não é. E aí pagou o preço ontem. Acho que contra o Flamengo, não que o Vasco vai vencer ou algo nesse sentido não, mas acho que o Vasco vai tentar fazer mais feijão com arroz. Na moral, família, com todo respeito, quando eu vejo Faísca, que eu gosto muito dos comentários, De Aranha, Garoni, com a mesma análise aqui, eu falo assim, poxa, o Thiagão tem uma visão legalzinha. Tem. Eu não falei isso no nosso vídeo de pós-jogo? Que o Vasco entra com uma soberba, principalmente depois de um resultado legal contra o Santos, jogo contra o Juventude. Teve um amigo que falou, para de falar merda, isso aí é uma derrota normal, que não sei o quê. Cara, nunca jogou bola na vida. Tu tá vendo não a nhaca que os caras estão no jogo? E nesse jogo contra o Ceará, a soberba foi aqui, né? O Matheus Carvalho, com a perna ruim, foi fazer o que ele fez. Nesse mesmo lance contra o Botafogo, que foi o caso que o Garoni falou, eu tenho certeza que ele bicaria aquela bola pra lateral com a perna direita, com a perna ruim dele. Mas contra o Ceará, ele fez o que ele fez ali. Ele fez o que fez, né? Porque o Vasco estava até bem na partida e deu essa merda toda que a gente acompanhou ali. Só um outro ponto pra gente focar, de fato, no jogo, foi o Garoni falando ali
né, dos pontos, né, que o Vasco pode fazer aí nessa sequência difícil que tem, de 12 pontos disputados, conquistar 6, né? Seria ganhar do Bahia e do Cruzeiro dentro de casa. Você pode até falar, tá ótimo, eu assinaria agora. Que isso, tio? Assinaria agora. Ele falou ali, a média do Vasco é de 1 ponto por jogo. O Vasco tem 22 jogos e 23 pontos. Então, em 12 ganhar 6, tá ótimo. Tá muito bom. Claro que se o Vasco me surpreender pontuando mais, oxe, já pensou aí não perder? 2 vitórias e 2 empates? Meu Deus do céu, aquilo que parecia. Tá lindo. E te falo, família, eu tenho confiança que dá. E aí a gente vai entrar nesse assunto agora. Como eu disse, me preparei para gravar esse vídeo, fui aqui analisando todos os jogos do Vasco contra o Flamengo nesse ano. Quero colocar aqui o primeiro jogo, família. Eu não consegui as estatísticas, mas está aqui, né, a escalação do Vasco. O Vasco perdeu para o Flamengo por 2-0 e o Vasco entrou em campo, não vou falar aqui o time todo, mas sem um jogador de velocidade. Até porque, não vou nem criticar aqui, o Carille não tinha, né? O Ryan, eu acho que estava servindo a seleção, não tinha chegado, o Vasco não tinha contratado ninguém, então ele optou ali pelo Zuccarello. E aí, na cabeça de área, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Tietê. No comando de ataque, Felipe Coutinho e Verratti. Na minha visão, esse tipo aqui de estratégia, repito, não estou criticando o Carille, não tinha opções, não existe para encarar um time que é mais técnico, que é mais qualificado que você. Vamos seguir. O segundo jogo, né, foi uma derrota para o Flamengo, que foi lá no Newton Santos. O Vasco levou o jogo pra lá, o Vasco acabou perdendo por 1-0. Foi até bem nessa partida assim de competir, de chegar junto, né? Totalmente diferente do que foi o primeiro jogo que a gente perdeu por 2-0. A gente até destacou isso, que o Vasco chegou junto, o Jair jogou muito bem essa partida. E basicamente o Bruno Henrique achou um gol a cagada, né? Um salavão que ele deu lá, a bola foi na gaveta. O Vasco acabou chutando 10 vezes, o Flamengo 15, 3 do Vasco, 3 chutes foram no gol, do Flamengo só 1, que foi o gol, mas posse de bola. Isso aqui chama atenção, né? 64%, 36% do Vasco, passes, 270 do Vasco, 488 do Flamengo, né? E o time que o Vasco entrou em campo foi, repito, linha de 4, né? Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho, 3 volantes, Coutinho, Verratti e Ryan. Nessa escalação aqui, a gente ainda tinha ali uma válvula de escape, que era o Ryan. O segundo jogo da semifinal, que o Vasco acabou perdendo por 2-1, tá aí, ó, as estatísticas, né? O Flamengo chutou 18, 7 no gol, o Vasco 4, 3 no gol, 58% de posse de bola, o Vasco 42%. Aqui até melhorou um pouco, né? Porque entendo que o Nuno acaba entrando ali, qualificando um pouco mais esse passe, então o Vasco trocou mais passes, mas mesmo assim o Flamengo com mais controle, 476, família. A escalação que o Vasco entrou em campo, né? Basicamente, o time da frente que eu quero pontuar aqui, né? Na frente, melhor dizendo, Nuno Moreira, Coutinho, Ryan e Verratti. É o time que o Vasco, né, costuma jogar hoje. E aí a partida do Campeonato Brasileiro, que foi um 0-0, né? O Flamengo também com mais chutes, claro, 17, 7 no gol. O Vasco chutou 6 vezes, uma foi no gol. 35% de posse de bola, Flamengo 65, Vasco 305 passes, Flamengo 544 passes. Esse time aqui foi a campo, né? Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti, família vascaína. Então assim, qual é o meu ponto aqui? Eu quero até mostrar algumas imagens para vocês, principalmente desse último jogo, né, que o Vasco acabou empatando com o Flamengo, das oportunidades que o Vasco teve nessa partida. Porque o Vasco teve, né, a chance de marcar. A primeira imagem que eu tô mostrando aí para vocês, eu acho que vocês vão lembrar, é uma jogada que o PH vai no fundo, eu acho que ele toca ali no Ryan, ou ele mesmo chega não é que ele chega no fundo, né, ele faz o cruzamento, o Verratti faz um corta-luz, a bola acaba sobrando pro Nuno, que finge que vai bater com a perna direita, corta para a esquerda, deixa o zagueiro ali sentado no chão, mas o Rossi faz uma defesa. A segunda oportunidade que o Vasco teve é num cruzamento pelo lado esquerdo, um bate-rebate, aquela bola sobra na entrada da área, PH domina e chuta forte, a bola vai na trave. É aquele lance que tu fala, por quê? Por que comigo? Senhor, por que comigo? Senhor, por que essa bola não entra? Esse lance aqui, família, eu não poderia deixar passar, quando eu printei ficou meio embaçado aí, mas é uma jogada pelo lado esquerdo, né? O Piton chega no fundo, uma jogada do Coutinho, abre pro Piton, que faz o cruzamento, e o Verratti testa, né? Mas não consegue dar direção e a bola vai para fora sem perigo nenhum. Mas essa imagem aqui é o grande ponto, tá? Vou até guardar ela aqui pra gente trocar uma ideia sobre esse jogo contra o Flamengo. Antes, eu quero mostrar aqui pra vocês algumas escalações, né, das páginas que eu sigo, né? A galera fica me cobrando aí que eu falo muito disso, mas família, esse é o assunto principal. O que a gente vai falar? O Vasco hoje está numa situação difícil, ali na zona de rebaixamento. Por que a gente vai falar? Não tem como falar de reforços, né? Basicamente o Vasco, na defesa, não tem o que falar. A defesa do Vasco, o que tem que fazer na defesa do Vasco?
Cuesta e Robert Renan no meio campo. O que tem pra falar? O que tem pra gente debater no meio campo? Nada. O único debate hoje que a gente tem em relação ao Vasco é o ataque. É o ataque, a defesa não tem opções pra gente debater. O meio-campo também não tem. É o ataque. Então a galera fica falando que eu fico, só fala isso, só fala isso. É porque só tem isso pra falar, pô. A gente precisa melhorar o nosso time. E eu não falo aqui do Pirata, do Verratti, eu falo do Diniz. Porque quem escala o Verratti é o Diniz, tá? Então eu tava vendo essa escalação aqui do Capri, basicamente, né, o que eu defendo aqui. A melhor escalação pra ele. Linha de 4 ali, Cuesta, Robert Renan, PH e Piton, Hugo Moura e Tietchan. Eu até, cara, eu fico na dúvida aqui em relação ao Barros e Hugo Moura, pra ser sincero. Coutinho, Nuno, Andrés Gomes e Ryan. Esse seria meu time, né, aqui pra encarar o Flamengo. No caso ali sai o Tietchan porque tá machucado e entra o Hugo Moura, né? E outra página aqui, ó, aqui é Vasco, a mesma coisa, né? O ataque dele seria Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira, né? É isso. Esse é o debate, tá na boca do povo, tá na boca do vascaíno. E aí, família, essa imagem aqui, ela é muito importante pra mim em tudo que eu vou falar. Por quê? Porque você pode adotar uma estratégia de ter a sua referência, de ter o seu 9 pra ser esse desafogo. Como assim? É a estratégia que o Vasco estava fazendo ali contra o Botafogo, né? Quando era apertado, não saía jogando, fazia o chutão para quem? Pro Verratti. Pro Verratti tentar fazer a parede ou fazer a casquinha. Só que é um grande problema, e você pode até pensar diferente de mim, eu vejo um grande problema nisso em relação ao Verratti. O Verratti consegue fazer a parede? Em alguns momentos, sim. Até porque não é fácil, né? Você vem esse lançamento e você ali pressionado fazer a parede. Eu não quero de forma nenhuma falar que isso é fácil. Quem joga bola sabe que é complicado. É difícil você chamar na caixa com o cara ali te pressionando, te empurrando, né? Forçando e você tendo que abrir a capa do Batman, forçando lá ele, né? Mas o cara ali te marcando em cima, né? Isso é difícil fazer. Só que o Verratti, ele tem muita dificuldade de fazer essa parede, dominar, sustentar e dar dinâmica ao jogo. Ele não consegue fazer isso. Isso é muito difícil para ele. O Verratti, ele faz uma parede, quando ele consegue, que é a parede com falta. Ele domina, sustenta a bola e logo faz a falta, para tirar o time de lá, para respirar um pouco. Mas quando isso acontece em um time como o Flamengo, o que isso acaba impactando? O Flamengo recompõe. O Vasco não consegue, o Flamengo vai estar lá pressionando, como a Raíssa Simplício falou, vai estar lá, vai subir as linhas, e aí quando vem esse chutão, beleza, vai ter momentos que o Verratti vai conseguir segurar essa bola. Segurou, falta, é isso que ele faz. Cara, eu acompanho o jogo, não perco um jogo do Vasco, e você sabe que é assim. Ele não, é difícil isso acontecer. Claro que tem momentos que ele consegue. Acho que contra o Sport ele conseguiu fazer isso ali na jogada do primeiro gol. Acho que ele consegue dar um passe assim pro Pumita. Verdade, né? Ele dá um passe, mas isso é raro, é muito raro. Então você não consegue dominar, sustentar e, cara, tem que ter muito recurso. O centroavante tem que ser muito bom tecnicamente para fazer isso. E aí ele consegue, né, dar essa dinâmica do jogo, aproveitar alguma saída de um PH, de um Ryan, pra gente pegar a defesa do Flamengo exposta. O Verratti não consegue fazer isso. Então, para aqueles torcedores que falam assim, poxa, Thiagão, mas você quer que como é que a gente vai jogar? Um amigo comentou isso aqui outro dia, né? Um time tecnicamente superior, mais físico. Como é que você quer jogar sem a referência? Para você fazer esse chutão e ele segurar a bola. O Verratti tem muita dificuldade nesse sentido. Então eu tô mostrando aqui essa imagem para vocês, que foi uma das jogadas que o Vasco fez ali no segundo tempo, que é uma jogada que o PH domina a bola pelo lado direito, a defesa do Flamengo tá em linha alta, tá marcando ali no meio campo, porque o ataque está pressionando, então ele segue, né, para não deixar espaço, para estar bem compacto. O que faz? O que acontece? O Ryan tá com espaço. O Ryan ataca aqui pelo lado direito do nosso ataque, esquerdo deles, e consegue chegar em profundidade, chegar no fundo, com a defesa exposta. Só que é aquele lance que ele acaba, né, fazendo um cruzamento muito forte, e o Verratti bota a mão na bola e a bola vai na trave. Essa tem que ser a estratégia para esse jogo contra o Flamengo, na minha modesta opinião. Você ter dois jogadores que possam dar essa profundidade. O Flamengo vai te pressionar lá em cima, vai encostar lá, vai dificultar a tua saída? Vai, mas você vai ter dois jogadores para fazer esse facão, para atacar esse espaço, que é o Andrés Gomes, pelo lado direito, e ele sabe, e é bom ele jogar por aqui, não pelo lado esquerdo, para ele fazer esse fundo, né, e fazer as jogadas de cruzamento, e vai ter o Ryan pelo centro do campo, para também ter um lançamento, seja do Nuno, seja do Hugo Moura, que também tem esse passe, seja, claro, do gênio Felipe Coutinho. Essa é a estratégia que o Vasco tem que utilizar. Família, isso vai funcionar? Isso vai levar o Vasco à vitória? Cara, teoria é uma coisa, prática é outra. Mas aqui está uma estratégia diferente, até para tirar o Flamengo da zona de conforto. Porque todos os jogos que a gente está pontuando aqui com vocês, né, fazendo aqui essa análise, sempre foi um Vasco muito parado no ataque. É um Vasco que chega no campo de ataque muito com toques, né? E você precisa um pouco de mais velocidade para esse jogo. Então eu entendo que o Vasco adotando essa estratégia aqui, cara, ia tirar até o Flamengo da zona de conforto. E eu acho que o Ryan
da noite pro dia, eu entendo que ele não vai ter essa capacidade. Isso precisa ser treinado, isso precisa ser testado, isso precisa ser trabalhado, mas ele tem todo o porte, ele tem físico para sustentar, para fazer parede, para dominar, só que isso leva tempo, né? Porque geralmente, né, o Ryan jogando pela ponta, ele acaba pegando várias jogadas de frente, no mano, né? Jogando como centroavante, ele vai pegar em diversas vezes tendo que fazer a parede, jogando de costas para a zaga. Isso com certeza é muito difícil, isso é muito complicado, não é nada fácil, mas tá ali um jogador que é versátil nesse sentido e tem esse arranque para atacar a profundidade. Então quando a Raíssa Simplício fala ali que o Vasco vai ter dificuldade quando for pressionado lá em cima e tudo mais, a gente precisa ter essa válvula de escape, seja com o Andrés Gomes, seja com o Ryan. Isso vai tirar o Flamengo com certeza da zona de conforto. A gente está vendo aqui, eu estou mostrando para vocês mais uma vez essa jogada do Ryan em profundidade. Você pode pegar os melhores momentos. É a linha do Flamengo no meio campo. A linha do Flamengo no meio campo. Então quando você joga com Coutinho, com Verratti, né, com jogadores com pouca mobilidade, o Vasco não tem essa dinâmica. O Vasco não tem. Então tem que dar essa dinâmica. Além disso, sem bola, vai melhorar. Você vai ser um time mais rápido, você vai ser um time mais intenso para competir por espaço, para fechar os espaços, quando o Flamengo, que tem muita qualidade, né, quando tiver a bola, você dificultar nesse sentido. E como aconteceu contra o Botafogo, que você roubava algumas bolas ali no seu campo defensivo e tinha a possibilidade de sair em contra-ataque, mas você não tinha essas opções, porque o Ryan estava aqui, o Nuno estava aqui marcando muito, e o seu centroavante não tem essa velocidade. Porque em diversas vezes, o Verratti ele ficava com dois, com o Barbosa e com o Caio. Nesse jogo contra o Flamengo vai ser assim também. Ora, Léo Pereira e Léo Ortiz ficando ali, cara, o Ryan tem grandes chances de ganhar essas bolas em profundidade, na velocidade, no arranque. Então eu adotaria essa estratégia com ataque. Ryan, Andrés Gomes, Nuno, Coutinho. No meio campo, Hugo, Barros, linha de 4, Cuesta, Robert Renan, PH. Eu entraria, dependendo da questão física, da condição física, com o lateral esquerdo, né, que é o Leandrinho. Eu acho que, adotando essa estratégia, o Vasco tem muita chance de conquistar um bom resultado. Repito, tirar o Flamengo da zona de conforto. As escalações que eu mostrei aqui para vocês vão deixar o Flamengo confortável na partida. Botando um time de mais intensidade e para atacar o espaço, vai tirar eles da zona de conforto. Isso eu tenho certeza. Fui.